Imagine estar no altar, no momento mais importante da sua vida, quando sua sogra se levanta e grita que você é uma ladra. A polícia chega, todos os convidados estão olhando e você sente o chão desabar. Mas então, os policiais revistam o casaco dela e o que encontram vira tudo de cabeça para baixo. Aquele foi o dia em que minha sogra manipuladora finalmente caiu da própria armadilha. Se você gosta de histórias reais de justiça, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está apenas começando. Meu nome é Beatriz Santos, tenho 32 anos e trabalho como arquiteta em Curitiba. Cresci em uma família simples no bairro Boqueirão, filha de um motorista de ônibus e uma professora primária. Meus pais sempre me ensinaram que caráter vale mais que conta bancária. Foi com esse princípio que construí minha carreira, estudando em universidade pública, fazendo estágios, pegando ônibus todo dia para atravessar a cidade. Não foi fácil, mas me formei. Consegui meu primeiro emprego em um escritório pequeno e, aos poucos, fui construindo minha independência. Aluguei um apartamento compacto no centro. Mobiliei com móveis de segunda mão que restaurei eu mesma. E pela primeira vez na vida senti que estava no controle do meu destino. Foi nessa fase, quando eu finalmente respirava com mais tranquilidade, que conheci Rafael. Ele entrou no escritório onde eu trabalhava para uma consultoria sobre um projeto residencial. Alto, cabelos escuros, sorriso fácil. Aquele tipo de homem que parece ter nascido confortável na própria pele. Conversamos sobre plantas, iluminação natural, aproveitamento de espaços. Ele fazia perguntas inteligentes, prestava atenção nos detalhes. No final da reunião, pediu meu número. Não de forma invasiva, mas com uma gentileza que me desarmou. Nosso primeiro encontro foi em um café na Rua 15, numa tarde fria de junho. Conversamos por 3 horas sem perceber o tempo passar. Ele trabalhava com gestão empresarial, administrava negócios da família, morava em um apartamento no Batel. Parecia simples, mas eu logo descobriria que a vida dele era bem diferente da minha. Os primeiros meses foram perfeitos. Rafael era atencioso, me escutava quando eu falava sobre meus projetos, me levava para conhecer lugares novos na cidade. Ele parecia genuinamente interessado em quem eu era, não apenas no que eu representava. Depois de 3 meses de namoro, ele disse que queria me apresentar à família. Eu estava nervosa, mas esperançosa. Comprei um vestido discreto, levei um vinho que cabia no meu orçamento e me preparei para conhecer a mulher que criou o homem que eu estava amando. A diferença entre nossos mundos se tornou clara no primeiro jantar na casa da mãe dele. Margarete abriu a porta antes mesmo de tocarmos a campainha. Ela era exatamente como Rafael havia descrito. Elegante, cabelos loiros impecavelmente arrumados, roupas caras, postura ereta. Mas o que ele não havia mencionado era o olhar. Aquele olhar que te avalia de cima a baixo em 2 segundos e já decidiu que você não serve. Boa noite, eu sou Beatriz. Estendi a mão com o vinho. Ela olhou para a garrafa como se eu tivesse oferecido vinagre. Que simpático, murmurou, entregando a garrafa para a empregada sem sequer ler o rótulo. Durante o jantar na casa de 3 andares no alto da 15, Margarete fez questão de mencionar todas as ex-namoradas do filho. Juliana era tão educada, formada em medicina pela Federal. Camila tinha uma família tradicional, conhecida em todo o estado. Fernanda, aquela moça linda que trabalha no banco, sempre pergunta por você, Rafael. Cada nome era uma pequena facada envolta em sorrisos finos. No caminho de volta para casa, Rafael segurou minha mão. Desculpa se minha mãe foi um pouco intensa. Ela é protetora, mas vai se acostumar com você. Eu quis acreditar, mas nas semanas seguintes, ficou claro que Margarete não tinha intenção nenhuma de se acostumar. Ela ligava para Rafael várias vezes ao dia, sempre com alguma emergência que precisava da presença dele. Mandava mensagens nos finais de semana que passávamos juntos, sugerindo programas que não me incluíam. Em festas de família, me apresentava como a namorada do Rafael, com uma ênfase estranha na palavra namorada, como se fosse algo temporário, passageiro. Eu era sempre a última a ser servida, a última a ser ouvida. E Rafael, dividido entre a mãe e eu,
Tentava manter a paz evitando confrontos. Mas evitar confrontos, eu aprenderia. Só adia o inevitável. Quando ele me pediu em casamento, num fim de tarde na ópera de arame, eu chorei de felicidade. Mas quando contamos para Margarete, sua reação foi um silêncio gélido seguido de um sorriso forçado. Que rápido! Margarete disse, olhando fixamente para mim. Vocês têm certeza? Rafael segurou minha mão com firmeza. Tenho certeza, mãe. Beatriz é a mulher da minha vida. Margarete desviou o olhar, mas eu vi. Vi a raiva contida, a rejeição mal disfarçada. A partir daquele dia, ela se tornou uma força ativa contra o nosso casamento. Primeiro foram os comentários sutis. Casamento é uma decisão séria, Rafael. Você mal conhece a família dela. Depois vieram as interferências diretas. Ela ligou para o buffet que escolhemos e cancelou a reserva, alegando ser a mãe do noivo e que havia um mal-entendido. Tive que correr atrás, reativar o contrato, explicar a situação constrangedora. Margarete fingiu inocência. Pensei que vocês ainda estavam decidindo, querida. Em outro episódio, ela apareceu sem avisar na prova do meu vestido. A costureira ficou sem jeito, mas Margarete entrou como se fosse dona do lugar. Esse modelo não favorece, comentou, apontando para detalhes que eu amava. Você não acha muito chamativo? Simples demais não combina com a família do Rafael. Saí daquela prova me sentindo pequena, questionando cada escolha. Rafael tentava mediar, mas suas intervenções eram fracas. Mãe, por favor, respeita as decisões da Beatriz. Ela rebatia com lágrimas. Só quero o melhor para você, meu filho. Não quero que você cometa um erro que vai se arrepender. E então ele recuava, culpado, dividido. Descobri mensagens no celular dele, conversas onde Margarete sugeria adiar o casamento, dizia que eu estava apressando as coisas, que ele deveria pensar melhor. Rafael respondia que me amava, mas nunca confrontava a mãe de verdade. Aquilo me corroía por dentro. Eu estava planejando uma vida com um homem que não conseguia colocar limites na própria família. Mas eu o amava. Amava o jeito que ele me olhava, como me escutava, como me apoiava nos meus projetos. Eu queria acreditar que depois do casamento, as coisas melhorariam. Que Margarete aceitaria a realidade. Eu estava terrivelmente enganada, porque o pior ainda estava por vir. O dia do casamento amanheceu perfeito. Escolhemos uma vinícola nos arredores de Curitiba, em São José dos Pinhais. Um lugar com parreiras antigas, clima ameno de outono, vista para as montanhas. Era abril. O céu estava azul. O vento trazia o cheiro de uvas maduras. 150 convidados estavam presentes. Meus pais estavam emocionados. Minha mãe não parava de arrumar meu véu. Meu pai segurava minha mão, como se eu ainda fosse uma criança. Eu estava feliz, genuinamente feliz. Depois de meses de sabotagens e tensões, finalmente estava acontecendo. Rafael me esperava no altar improvisado entre as parreiras, lindo de terno azul marinho, sorriso largo, olhos brilhando. A cerimônia começou. A música tocou, caminhei pelo corredor de pétalas de rosa, cada passo mais perto do homem que eu escolhera. O celebrante iniciou as palavras, falou sobre amor, compromisso, construção conjunta. Chegamos aos votos. Rafael segurou minhas mãos, começou a falar com a voz embargada. Beatriz, você me ensinou o que é parceria de verdade. Prometo te amar, te respeitar, construir uma vida ao seu lado. Eu estava prestes a responder quando ouvi um grito cortante, agudo, vindo das cadeiras da família dele. Essa mulher me roubou. Todos os rostos viraram. Margarete estava de pé, apontando para mim com o dedo trêmulo, rosto vermelho de indignação teatral. Ela entrou na minha casa 2 dias atrás e roubou minhas joias de família. Um conjunto de safiras que pertenceu à minha avó, avaliado em R$80.000. Eu exijo que chamem a polícia agora. O silêncio foi imediato e devastador. 150 pares de olhos fixos em mim. Rafael soltou minhas mãos boquiaberto. Mãe, o que você está fazendo?
Margarete ignorou o filho. Chamem a polícia! Essa mulher é uma ladra! Meu coração disparou. Minhas pernas tremeram. Eu não roubei nada, consegui dizer, mas minha voz saiu fraca. O celebrante estava paralisado. Os convidados começaram a murmurar. Meus pais correram até o altar. Margarete continuava gritando, exigindo. Alguém realmente chamou a polícia. Em 15 minutos, 2 viaturas estavam na entrada da vinícola. Os policiais entraram com expressões neutras, acostumados a todo tipo de chamado. Margarete correu até eles, dramática, gesticulando. Oficiais, essa mulher roubou joias valiosas da minha casa. Preciso que a revistem imediatamente. Um dos policiais, mais velho, com cabelos grisalhos e olhar experiente, pediu calma. A senhora pode explicar a situação com mais detalhes? Quando exatamente aconteceu esse roubo? Margarete hesitou por uma fração de segundo. Há 2 dias. Ela esteve na minha casa e as joias desapareceram. O policial franziu a testa. E a senhora esperou até agora no casamento dela para denunciar? Não registrou o boletim de ocorrência antes? Margarete tropeçou nas palavras. Eu estava em choque. Só tive certeza hoje que foi ela. O policial olhou para mim. A senhora esteve na casa dela há 2 dias? Balancei a cabeça. Não. Não entro na casa dela há semanas. O policial mais jovem sugeriu revistar minha bolsa e o espaço da noiva. Apenas por protocolo. Eu concordei imediatamente, desesperada para provar minha inocência. Eles revistaram tudo. Nada. Absolutamente nada. Margarete ficou ainda mais exaltada. Ela escondeu. Deve ter deixado em algum lugar. O policial experiente se virou para ela com uma expressão indecifrável. A senhora trouxe alguma bolsa ou pertence? Margarete apontou para a cadeira onde havia deixado seu casaco de lã cinza e uma bolsa pequena. O policial pegou a bolsa, abriu, vasculhou. Nada. Então ele pegou o casaco. Por protocolo, vou verificar também. Margarete empalideceu. Não é necessário, oficial. Não tenho nada a esconder. Então não há problema. Ele respondeu calmamente. E quando abriu o casaco, apalpando o forro, sentiu algo rígido. Franzindo a testa, ele encontrou uma abertura interna, quase imperceptível. E de lá, tirou um estojo de veludo azul marinho. O silêncio foi absoluto. Ele abriu o estojo. Dentro, um conjunto de safiras cintilantes, brincos e colar, reluzindo sob a luz da tarde. O que é isso? O policial perguntou, olhando diretamente para Margarete. Ela ficou branca, depois vermelha, a boca abrindo e fechando sem som. Eu não sei como isso foi parar aí. Deve ter sido eu esqueci que estava com eles. O policial ergueu uma sobrancelha. A senhora esqueceu que estava carregando as joias que denunciou como roubadas? Margarete tentou engolir, mas estava claramente sufocando nas próprias mentiras. Rafael deu um passo à frente, voz tremendo entre raiva e descrença. Mãe, o que você fez? Os convidados explodiram em murmúrios indignados. O policial fechou o estojo. A senhora pode responder por denunciação caluniosa e perturbação de evento. Vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Margarete foi escoltada até a viatura, humilhada diante de todos. Rafael se aproximou da mãe, voz firme pela primeira vez. Você ultrapassou todos os limites. Não quero você perto de mim agora. O policial se virou para mim. Sinto muito pela situação, senhora. A cerimônia pode continuar. Levou alguns minutos para o choque passar. Rafael segurou meu rosto com as 2 mãos, olhos cheios de lágrimas. Desculpa. Desculpa por tudo. Eu deveria ter colocado limites antes. Apertei as mãos dele. Ainda quer casar comigo? Ele riu entre as lágrimas. Mais do que nunca. O celebrante pigarreou. Podemos continuar? Eu sorri de verdade. Pode continuar. A cerimônia recomeçou, mais emocionante do que teria sido antes. Quando nos beijamos, os aplausos foram ensurdecedores, cheios de emoção genuína.
A festa foi incrível. Nos meses seguintes, estabelecemos limites rígidos com Margarete. Ela foi obrigada a fazer terapia e, eventualmente, pediu desculpas formais. Não foi perfeito, mas foi um começo. Hoje, quase um ano depois, Rafael e eu estamos construindo a vida que sempre quisemos. E sempre que olho para trás, para aquele dia absurdo, sinto gratidão. Porque aquele momento expôs tudo e forçou mudanças que talvez nunca tivessem acontecido de outra forma. Se você já teve que lidar com uma sogra manipuladora, conta aqui nos comentários. Como você lidou? Conseguiu estabelecer limites? Se essa história te tocou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. O próximo vídeo recomendado está te esperando. Até a próxima.